Agora que eu reparei que meu áudio estava desligado. Boa noite. Arriscamos fazer uma live no sábado, porque nós entendemos que para concurseiro não tem dia, né? Todo dia é dia. Vamos hoje fazer a análise do edital do município de Petrópolis, que foi lançado essa semana, né? Na verdade, no dia 11, tem 2 dias. Um município bom de trabalhar, um salário bacana em relação às prefeituras que têm apresentado, né, os seus editais. Infelizmente, a nossa carreira, a carreira do magistério, ela não é uma carreira ainda valorizada como deve ser, mas nós seguimos firmes tentando, né? Então, vamos lá, gente. Nós preparamos aqui hoje um material, deixa eu passar o slide aqui, que vai aparecer para vocês. Para nós discutirmos, falarmos um pouco sobre esse edital lançado pela Prefeitura de Petrópolis, né? A banca é a Fundação Dom Sintra, que é uma banca de Petrópolis, houve, assim como do último concurso, que foi em 2012, se não me engano, há uma valorização dessa, né, do trabalho da banca do próprio município, achei isso interessante. Não achei uma prova difícil, tá? Dei uma olhada nas últimas provas. E aí nós trouxemos hoje o edital para fazer uma análise, para tirar algumas dúvidas, ver o que é importante, porque as pessoas, geralmente, elas têm dificuldade, acabam não lendo o edital, e isso acaba prejudicando de uma certa forma, porque, às vezes, um detalhe que a pessoa deixa de ler é aquilo que vai chegar na hora da prova ou na hora dos títulos, dos recursos, e a pessoa não consegue... não leu, né? Passou direto, ele pode ficar reclamando e não adianta. Por que nós fazemos a nossa live através do Meet e não através do YouTube? Porque a gente gosta da troca, tá? A gente gosta muito de conversar com o aluno, enfim. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem abrir o microfone, quiser comentar, perguntar. Na verdade, isso aqui é uma troca mesmo, né? De informações. Vamos lá. O edital foi divulgado no dia... Deixa eu abrir minha canetinha aqui. No dia 11, nós teremos aí a solicitação de isenção de pagamento da taxa do dia 16 até o dia 18, né, para que aqueles que estiverem dentro das qualificações, digamos assim, que tiverem as características de pedir isenção, né, é bom dar uma olhada também nessa parte do edital, nós não colocamos aqui, mas aqueles que tiverem direito ao pedido de isenção, é esse período que vão ter que fazer essa solicitação, tá? E as inscrições, olha, período destinado às inscrições e para os candidatos portadores de necessidades especiais entregarem ou enviarem o laudo médico. Então, as inscrições começam na semana que vem, dia 16, terça-feira, e vai até o dia 16/9, um mês aí para essa inscrição, né? Interessante que as pessoas com deficiência necessariamente têm que encaminhar o laudo junto com a inscrição. Isso aí é uma coisa típica, não é comum nos editais, não. Isso é uma coisa que, por exemplo, muita gente acaba se prejudicando, porque não lê e acaba não enviando na data correta, tá? Nós temos a liberação... Eu achei, assim, pouco tempo para fazer a prova, né? Normal, enfim, 2 meses, nós temos aí 8 semanas, 8 semanas não, mas 10 semanas aproximadamente para fazer para estudar, na verdade, né? Achei o salário muito bom em relação ao que tem por aí, porque provavelmente entrarão benefícios. Se tiver alguém, inclusive, da prefeitura aí, pode até nos sinalizar acerca desse assunto, porque os benefícios a gente sabe, né? As gratificações, elas só entram depois, que, né, não tá descrito no edital, muito dificilmente isso vem descrito. Aqui nós temos nesse edital até uma descrição da titulação, dos enquadramentos, num anexo do edital, mas as gratificações não vêm, obviamente, descritas, né? Então, vamos lá. Nós temos a liberação do cartão de confirmação de inscrição no dia 7/10. Nós temos a realização da prova objetiva. São 3 etapas. Uma coisa que eu achei muito interessante Desculpa, gente, o Instagram está aparecendo para mim, acabou tirando minha atenção.
Meus amigos, começou, né? Nível superior para professor de anos iniciais e educação infantil. Então, isso é extremamente incomum aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho super interessante que quem não tiver ainda a sua graduação, tiver só formação de professores, já inicie imediatamente, porque daqui para frente, eu creio que daqui no máximo 2 anos, os concursos serão somente de professor dos anos iniciais e educação infantil para aqueles que já tiverem a pedagogia, a sua graduação, tá? E aí, vamos seguir aqui. Nós temos 3 etapas nessa prova. Outro ponto que eu achei interessante, a etapa 1 é a prova, que é no dia 16/10. Nós temos a etapa 2, que é a prova de títulos. Nós já estamos habituados a esse tipo de prova, e curiosamente, interessantíssimo, achei interessantíssimo, de extrema importância isso aqui, já havia comentado até algumas vezes, que a avaliação psicológica será uma etapa, a terceira etapa, e uma etapa eliminatória, tá? E extremamente interessante, inclusive eles colocaram no edital os critérios que eles usarão para fazer essa avaliação. Você imagina a pessoa passa, né, e acaba não conseguindo passar no teste psicológico. É uma loucura, mas o professor ele precisa realmente ter uma estabilidade psicológica para trabalhar no dia a dia de sala de aula, tá? Nós temos aí o quadro de vagas para o nível médio, educador da educação infantil. Eu ia colocar a descrição do cargo aqui, mas eu não coloquei porque acaba que ia ficar muito grande. E só que, assim, resumidamente, o educador da educação infantil, que a gente entende que esse cargo faça na Prefeitura de Petrópolis, é o que o auxiliar de creche, né? Mais ou menos o que o auxiliar de creche faz na sua função do dia a dia, tá? Esse cargo, ele é para nível médio, assim como secretário de escola. Aí eles separam aqui, ó, o quadro de vagas para as 2 regiões, né, as quais eles dividiram aí no edital, que nós falaremos um pouquinho mais para frente, tá? Uma coisa que eu achei super interessante também é o quantitativo de vagas. Muitas vagas, pessoal, muitas vagas. Então, é um concurso para quem está aí querendo ter estabilidade na carreira, ser servidor público, vale a pena se dedicar e fazer a prova, porque olha o quantitativo de vagas, 272 vagas para educador de educação infantil, 272 mais 50, né? E secretário escolar, 24 mais 6. A gente sabe, principalmente secretário de escola, que é um cargo que provavelmente serão chamados mais profissionais, né? Então, quem tiver interesse em trabalhar no administrativo de escola, certamente vai conseguir estudar uma boa colocação e ter uma boa oportunidade, né? Eu coloquei aqui agora a carreira do magistério, os professores, né? Para quem está acostumado a fazer concurso público de professor fundamental 2, percebe que tem um grande número de vagas. Nós temos aí 14 vagas para ciências, educação física e 15 vagas. Não, Priscila, você está achando isso muito? Estou achando muito, porque geralmente os municípios colocam 1, 2 vagas para os cargos de professores de nível fundamental 2, tá, gente? Temos até aqui ensino religioso, matéria optativa, de acordo com, né, a legislação educacional. E nós temos aí, ó, 283 vagas, mais 80 vagas, é muita vaga. Aliás, não, são muitas vagas, né? Muitas vagas mesmo em relação aos últimos concursos que a gente vê por aí, tá? Eu falei 14, mas tem aqui da segunda região, né, que tem 4, mais educação artística, creio que são os distritos que são menores do município de Petrópolis, tá? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode abrir o microfone e fica à vontade, tá bom? Vamos seguir aí. Distribuição dos principais bairros pelos distritos e regiões. Nós temos aí... Arildo, dá uma olhada. Ai, tem gente no Instagram reclamando que não está conseguindo acessar o link, não sei por quê. Bom, agora também não consigo ver. Tá tudo certo com o link, Priscila, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá sim. Vamos lá. Nós temos aí, eles fizeram uma distribuição das vagas em 2 regiões, como eu já havia falado, né? O primeiro distrito Petrópolis, que é o... Tá abaixo o som? Estão me ouvindo bem? Sim, possivelmente deve ser o seu som, Patrícia, que tá ruim. Aqui tá Porque tranquilo. o som tá perfeito, Maravilha.
Nós temos aí, eles inclusive distribuíram os bairros, tá? Vou tentar aumentar um pouco mais o meu tom de voz, tá, Patrícia? De repente, tenta aumentar um pouquinho. Isso facilita até na hora da escolha, né? Principalmente para aqueles que vêm de fora. Temos aí o primeiro distrito, segundo distrito, como primeira região, e os outros distritos do terceiro. Eu vou mudar de som, então, vou para o som do computador. Só um minuto, por favor. Melhor agora, gente? Tá tranquilo aqui, Priscila, só que tá dando eco. Não, já que eu já fechei o outro. Tá bom. Você saiu agora, melhorou. Isso. Então, eu não tô assistindo, eu não tô me vendo. Se tiver alguma colocação, gente, abre o microfone aí, por favor, tá? Se tiver alguma observação a fazer. Vamos seguir aqui. Acho que a gente, na verdade, estou até habituada a dar aula nesse equipamento aqui que eu entrei agora, e geralmente não tem muito o que fazer agora, não, porque... Bom, vou continuar aqui, gente. Vamos lá. Queria que os outros colegas que estão na live dessem um feedback para a gente também, tá? Se é só o som da Patrícia. O meu tá normal. Tô te ouvindo bem. Para mim também tá normal, Priscila. Tá ótimo. Vamos lá, então. E aí, voltando ao nosso raciocínio aqui, essa questão do som, isso é o tipo da coisa que acontece, gente. Tudo bem, vamos seguindo. Vou tentar aumentar o tom de voz para melhorar, mas peço para os colegas aumentarem aí, tentar aumentar o volume do alto-falante de vocês, tá? Se achar que tá baixo, é bom também colocar um fone de ouvido, que aí fica melhor para escutar. Isso, show. Excelente. Perfeito. Tem gente falando que o som tá ótimo, então possivelmente deve ser algum problema na conexão dos colegas ou alguma interferência mesmo no microfone. Tá certo, então. Vamos lá. Nós temos aí o terceiro distrito Itaipava, Pedro do Rio e Posse, né? Então, você acaba tendo a possibilidade de escolher aquele local que você vai trabalhar, né? Que você tem mais facilidade de chegar, ou até a galera que mora em Petrópolis mesmo já consegue ter uma visão acerca da escolha que vai fazer, até mesmo pelo quantitativo de vagas, né? Da acessibilidade e tudo. Quadro de provas. Nós criamos um grupo, Realize Petrópolis, creio que alguns dos colegas que estão aqui tenham acessado através desse grupo, essa live, e a gente estava, e hoje, passando brevemente, porque nós temos diversos grupos, eu vi o pessoal comentando acerca dessa disciplina aqui, ó, dessas disciplinas, né? História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito de Petrópolis. Então, nós temos as disciplinas comuns, né, aos cargos do magistério, que são a língua portuguesa com 10 questões, conhecimento pedagógico com 10 questões, curiosamente, tendo um valor pequeno nessa prova, né, de pontuação, os conhecimentos específicos da função que acaba, para professor de anos iniciais, educação infantil, por exemplo, entrando, né, nos conhecimentos pedagógicos mesmo, uma coisinha ou outra que a gente vê aí de diferença, né? Os conhecimentos específicos, então, com 3 pontos, e pedagógicos com 1 ponto. A história, geografia, turismo, educação para o trânsito, muita coisa, muita matéria, né? Muita informação nova, não são assuntos os quais nós estamos acostumados a estudar, né? Mas dá para, se você pegar firme para estudar agora, mas tem que ser agora, né? Para ir, tem 10 semanas de estudo ainda, pegar firme todos os horários disponíveis que vocês têm, vocês conseguem abarcar todos esses assuntos. Como eu falei, eu dei uma olhadinha na prova, eu ia até colocar a prova aqui, eu acabei esquecendo um pedacinho da prova, e eu achei bem tranquilo, assim, embora tenha muito conteúdo para ser estudado, as questões são mais superficiais, né, com aquelas informações mais importantes, digamos assim, aquelas que dão mais vista, tá? Então, aquele candidato que estudar bem, ele vai conseguir desenvolver nessa disciplina tranquilamente, tá? Nós temos aí... Achei, inclusive, a última prova bem objetiva, com as questões bem diretas. Então, assim, dá para poder tirar uma nota boa estudando, obviamente.
Não, com certeza. Isso aí com certeza dá. E importante, né? Eu não, quando a gente faz uma live assim, com um assunto determinado, eu não gosto de ficar comentando sobre assuntos de outras lives gratuitas que a gente fez. Mas, para quem não nos conhece, nunca participou de uma live com a gente, ou então não é nosso aluno, uma coisa que a gente sempre fala, e eu vou deixar aqui para aqueles que quiserem, né, absorver essa informação. Galera, não estudem errado. Cuidado para não estudarem errado. Tá? Por quê? Porque a gente encontra todo tipo de material e informação na internet, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não perder tempo. Principalmente quando a gente tem um edital que já está lançado. A gente já tem um edital que vai acontecer a prova daqui a 2 meses. Então, você estudar errado é você perder tempo e é você perder oportunidade. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Sigamos aí no quadro de provas. Então, é isso. Nós temos, 2 pontos por questão de português, 1 de conhecimento pedagógico, 1 da história da cidade, 1 de legislação educacional e 3 de conhecimentos específicos. Importantíssimo. Quantos pontos a gente pode perder? Nenhum. É uma banca que tem uma prova fácil, relativamente fácil. É uma banca que vai ter, aliás, é um concurso que vai ser muito concorrido, principalmente pelo quantitativo de vagas. Aqueles que estudarem certamente conseguirão uma boa classificação, aqueles que estudarem corretamente, né? Mas tem que começar, a dar o gás firmemente hoje, amanhã e daqui até o dia da prova, tá? Nós temos aí 40 pontos. Nós temos 100 pontos aqui da prova, não é isso? 60 mais 40, e nós temos o mínimo para aprovação. Quem quer entrar, esquece isso aqui, Isso aqui não existe. Isso aqui é uma coisa que não tinha nem que estar no edital. Mínimo para aprovação não existe. Quem pega o mínimo para aprovação não entra. Você tem que entrar, você tem que ser classificado dentro das vagas, tá? Você tem que estudar para passar dentro das vagas. Eu estava comentando aqui sobre o nível médio, vamos para o superior. O superior nós temos seguindo os mesmos passos, com exceção da legislação, né? Que nós temos aí 7 questões, 2 questões a mais do que a prova de ensino médio, tá? E conhecimentos específicos também, 20 questões, o resto é tudo igual, né? Não, conhecimento pedagógico e língua portuguesa, nós temos mais questões também para a galera do ensino superior. Tem um outro quadrinho aqui embaixo, aqui está escrito assim, superior professor de educação básica, exceto português, porque para professor de língua portuguesa, né, para o profissional de letras, tem uma outra, como eu digo, tem uma outra pontuação, tá? Porque o português entra como específico, né? Na verdade, eu nem coloquei aqui porque português. Não houve nem espaço, mas eu não me lembro agora qual é a diferença assim, entre uma coisa e outra, mas enfim. Agora, tem uma curiosidade aqui, Arilda, nós já percebemos que nós teremos uma questão, né, um quantitativo de questões maiores no nível superior do que o nível médio, né? E o total de pontos é diferente também, né? Nível médio, 100 pontos, e o nível superior aí 115, certo? 115 pontos. Concorrida, hein? Vai ser puxado. Vamos lá. Remunerações e cargas horárias. Nós temos aí, a carga de 40 horas para o nível médio e de 20... Gente, que coisa linda. Olha aqui, isso aqui nem existe mais. Petrópolis está sendo aí, chuchu beleza, 20 horas. O mínimo hoje em dia que os municípios estão colocando são 22 horas, 22, 25 e 30, né? E aqui ainda tem aqueles de 40, mas assim, o mais comum hoje, o mínimo, são de 22 horas, tá? Levando em consideração que você vai trabalhar aí 1/3, né? Vai trabalhar 3 dias, 2 dias e meio, alguma coisa do tipo. Então, molezinha, tranquilidade, é estudar mesmo. E você já começa com um salário de R$ 2.187, com R$ 546 de regência. Eu não sei, tem alguém aqui que seja do município, seja já professor do município de Petrópolis, gente, que possa dar uma informação para a gente acerca dos benefícios, das gratificações que existem? Se tem vale transporte, vale alimentação. GVA, plano de saúde? Acho que não. Então, vamos lá, vamos seguir. Mas isso aqui, já é uma grande coisa, tá? Por exemplo, até que se tome posse e se comece a trabalhar, geralmente, isso aqui já aumentou.
Isso aqui já aumenta. Mas eu não achei um salário, assim, bem bacana. Um base de 2.187 em relação ao que a gente tem por aí já está bem legal. Não é o que deveria ser, mas vai bem. Das etapas do concurso público. Nós temos a primeira etapa, como eu falei daquela vez, né, lá no começo, classificatória e eliminatória, né? A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 5 opções de resposta e somente uma correta. A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão, o total de pontos, a gente já viu, né, no anexo do edital, tá? Nós temos depois a etapa 2, que é a prova de títulos, né? Nós temos aí o doutorado, mestrado, a pós-graduação lato sensu, a graduação para os cargos de nível médio. Agora, uma coisa que não ficou clara, não sei se passou despercebido por mim no edital, foi a pontuação a ser aplicada para cada título. Por exemplo, a graduação a gente já sabe que não vai valer para o pessoal do nível superior, para os professores. Agora, isso aqui vale para professor? Isso aqui vale? A gente tem que dar uma olhada para ver se isso aí é válido para todos os cargos ou somente para os cargos de nível médio, tá? No caso, esses 3 aqui. O que eu consigo entender aqui, pessoal, é o seguinte, da minha interpretação, tá? É que, por exemplo, a Joana ela já tem a graduação de pedagogia, mas ela tem a segunda licenciatura em letras, por exemplo. Então, aí ela vai apresentar a graduação, ganha 3 pontos, tem um curso técnico de alguma coisa, né? Formação de professores, por exemplo, mais 1,5 ponto, e curso avulso com duração igual ou superior a 80 horas, qualquer curso, né? De Libras ou de qualquer outra coisa relacionada às carreiras do magistério, a pessoa pode ganhar mais meio ponto, sendo que curso técnico e esse curso de 80 horas podem apresentar 2 títulos. Isso não é comum em concurso público, ter esse tipo de titulação para concurso, geralmente só para processo seletivo, mas a prefeitura colocou, tomara que todos que tenham aí quem não tiver já corre atrás para fazer pelo menos o curso de 80 horas, né? Então, vamos lá. Nós temos o número de candidatos que terão os títulos pontuados. Vamos ser sinceros. Para você entrar hoje no concurso público, né, para você tomar posse do seu cargo e virar servidor público, necessariamente, você precisa passar nas vagas. E esquece estudar para ser classificado. Dificilmente tem uma prefeitura que ela chama o banco assim, de candidatos muito extenso, como foi o caso de Araruama, como é o caso de Macaé, por exemplo. A grande maioria das prefeituras, elas não trabalham assim. Elas chamam um pouco a mais, mas não muito a mais. Então, é importante você estudar para ficar dentro das vagas, tá? De qualquer forma, aqui aparece o número de candidatos que terão aferidos, né, a pontuação por títulos, tá? Nós temos aqui, ó, da primeira região, educador da educação infantil, 1.020 pessoas, os 1.020 primeiros candidatos, os secretários de escola, 126, não é isso? Da segunda região, nós temos esse quantitativo aqui, 259,50. Vamos falar aqui de educação infantil e anos iniciais, eles vão avaliar, ó, da ampla concorrência, os títulos até a colocação 1060, tá? Cota de negros e índios, 399, portador de necessidades especiais, que hoje em dia o termo nem é mais esse, é pessoa com deficiência, certo, Arildo? 98, então, isso da primeira região. Da segunda região, nós temos aqui, ó, um quantitativo menor proporcional ao número de vagas, tá? Então, por favor, vamos estudar para ficar dentro do quantitativo de vagas, a fim de ter o seu título avaliado, né, para agregar pontuação. Vou falar para vocês hoje o que é um título. É tudo numa prova de concurso público de professor, tá? É muita diferença que faz. As provas hoje estão extremamente concorridas. A gente já trabalha com isso já tem tempo. Nós somos concursados, nós somos servidores públicos, e a gente sabe a diferença que uma titulação faz numa pontuação de classificação final de um concurso público. Então, para você que já tem, excelente. Agora, para quem não tem, corra atrás, faça a sua pós-graduação, faça a sua graduação, cursos também de formação continuada, esses cursos são importantes, porque isso faz muita diferença na hora da classificação final, tá bom? Vamos lá.
Vamos aqui, ó. Da prova de títulos. Os candidatos aprovados e classificados, de acordo com o somatório dos pontos nas provas objetivas, até o limite estabelecido nesse anexo que vimos agora, serão convocados observada a ordem de classificação para apresentar seus títulos, que serão analisados e pontuados conforme quadro constante no mesmo anexo. Tá? Os demais candidatos não convocados para apresentação dos títulos na forma estabelecida dos itens serão considerados eliminados do concurso, para todos os efeitos. Então, se você não passar, vamos voltar aqui. Vamos lá, você que é professor de ciências, fez inscrição para o primeiro distrito, né? Para a primeira opção. Se você não tiver na ampla concorrência entre os 100, você não vai ter nem o seu título avaliado, você está eliminado do concurso público. Tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone para falar, tá bom? A análise dos títulos será efetuada por comissão constituída de membros indicados pela Fundação Dom Sintra, da Universidade Católica de Petrópolis. Somente serão analisados os títulos registrados no formulário, os modelos estará disponível quando da convocação, no endereço da banca, acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, entregues pessoalmente pelo candidato ou a quem ele autorize no endereço a ser disponibilizado no formulário. Caramba! Que loucura isso, hein? Entregues pessoalmente. E eu acho que eles estão mesmo querendo chamar só o pessoal do município, hein? Vamos lá, vamos seguir aqui. A comprovação dos títulos deverá obrigatoriamente... uma coisa que eu vejo muito nos concursos públicos, o último concurso que teve foi Casimiro de Abreu, se não me engano. Né? E a gente vê muita gente reclamando. Por quê? Porque não lê o edital, manda o título errado, não entende que tem título que, embora você pense que seja título, não é considerado título para aquele edital. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a esse tipo de informação aqui. Ó. Vamos lá. Minha canetinha fugiu aqui, só um minutinho. Tem que apresentar cópia devidamente autenticada em cartório de instrumentos legais que as certifiquem, sendo que somente serão computados como válidos os títulos pertinentes ao cargo para o qual concorre. Ou seja, se você apresentar um curso técnico de mecânica e fizer uma prova para professor de matemática, você não vai, obviamente, computar ponto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu escutei um barulhinho de mensagem. Deixa eu ver aqui. Oi, Jailton, pode falar. Pode falar, pode abrir o microfone. Oi. Eu tinha uma dúvida. Eu sou formado em matemática pela UERJ, e até então, assim, a UERJ é extremamente complicado. Eles liberaram o diploma, né? Ainda está em análise. Eu só tenho aquele comprovante, não é o comprovante, mas é aquela declaração de conclusão. De conclusão. Essa questão de prova de título, isso serviria? Depende da banca. A gente tem que dar uma olhadinha aqui para ver, porque tem banca que aceita e tem banca que não aceita, tá? O que você tem? Tem assinatura original, tem carimbo, tem alguma coisa do tipo? Sim, a declaração oficial da universidade. A declaração oficial. Exatamente. Eu acredito que eles aceitem. Tem muito tempo que você se formou? 2020. Inclusive tem o QR Code que tem aquela assinatura eletrônica que a pessoa pode fazer a leitura. Entendi. Eu acho que, olha, a gente vai dar uma olhadinha aqui, não sei se isso especificamente está aqui agora nos cortes que eu dei no edital, mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que essa declaração, ela seja validada sim. Claro que mediante autenticação de cartório, se você cumprir todos os requisitos, certamente será aceito. Eu acredito que sim. Até porque, pela data da sua formatura, em função do contexto da universidade pública, dentro do período pandêmico, realmente a banca tem que compreender, né, a dificuldade de conseguir a emissão de documentos. Até das faculdades particulares está um negócio meio complicado. Mas eu acho que vão aceitar sim. Eu tive dando uma olhada nessa questão da prova de títulos, não encontrei nada em relação a isso. Então, por isso que eu levantei isso. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, mas eu acredito que sim, tá? Vamos dar... Até se depois você quiser mandar mensagem para mim lá no WhatsApp do curso, eu posso dar mais uma pesquisada, caso eu não esteja aqui, e te falar, tá? De qual é o curso? Eu não estou no curso, não. De qual seria esse grupo? É o Realize Concursos. Nós somos do Realize Concursos,
tá? Eu não estou no grupo, não. Tem como a gente acessar? Como é que faz para acessar? Tem, Porque eu vou... Eu estou num grupo que compartilharam no grupo de concurso de matemática, que compartilharam o link. Ah, tá. Entendi. Eu vou no final da live, eu coloco o link do grupo aqui para você entrar, tá bom? Beleza. Obrigado. Se eu esquecer, você me lembra. Vamos lá. Uhum. Aqui, ó. Caramba, acho que a informação já está até aqui. O comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente credenciada, autorizada, somente sendo aceitas certidões ou declarações nas quais constem todos os dados necessários da sua perfeita avaliação. Então, acho que já resolvemos a sua dúvida, Jailton. Eu acho que é importante você ler o que está escrito na sua declaração, se ela realmente declara a conclusão do curso, porque as universidades, às vezes, elas dão umas declarações meio loucas, né? Enfim, que não tem descrito corretamente aquilo que você precisa, no caso, mas se tiver lá declarado como conclusão de curso, acho que, de acordo com esse tópico B aqui dessa parte do edital, acredito que a sua declaração seja válida com certeza. Tá? Olha, na declaração da faculdade consta, eles declaram que eu me formei em 2020, no segundo semestre, e aí tem o número da lei que a UERJ sustenta essa formação. Então, eu acredito que está valendo. Realmente, eu não vi essa parte. Eu acho que passou despercebidamente, eu não vi mesmo. Dá uma olhadinha, avalia, mas assim, o que está dizendo aqui é o seguinte: declarações nas quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação. Se lá está dizendo que você está formado, você está formado, acabou. Entendeu? Vou aproveitar aqui que você chamou a atenção para essa coisa do WhatsApp. Gente, uma forma também de entrar falar com a gente no WhatsApp é através do nosso Instagram, tá? @realizeconcurso. Quem nos segue, por favor, solicito que sigam lá para a gente... para vocês irem se atualizando quanto à questão dos concursos públicos. Mas vamos lá. Qualquer documento relacionado à prova de títulos provenientes do exterior somente serão considerados como traduzidos para o português. Enfim, acho que não é um caso muito comum, né? Então, eu vou seguir aqui. Se for entregue apenas uma única cópia autenticada em cartório de cada título apresentado, a mesma não será devolvida. Isso é óbvio, né? A gente manda o título sabendo que a gente não vai receber de volta. Os cursos de pós-graduação lato sensu deverão ser apresentados por meio de certificados acompanhados do correspondente histórico. Pessoal, olha isso aqui, que peculiar, né? Para quem tem pós-graduação, olha só, você tem que mandar o histórico. Geralmente, o certificado de pós-graduação, o lato sensu, ele já vem com o histórico atrás, né? No verso, ele vem com o histórico. Mas, caso você tenha aí um certificado que seja diferente disso, lembre-se que você tem que mandar o certificado junto com o seu histórico escolar do curso de pós-graduação, tá? Obviamente, tem que ser uma escola reconhecida, né? Uma instituição reconhecida. Para os cursos de mestrado e doutorado concluídos até 2018, exigir-se-á o certificado no qual consta a comprovação da defesa e a aprovação da dissertação. Outro ponto importante, tá? Isso aqui também não é comum vir nos editais. Então, para os nossos mestres e doutores, na hora de fazer o envio do seu documento, né, do seu certificado, estejam atentos a essa informação. Declaração de conclusão desses cursos somente serão aceitos se o curso for concluído a partir de 2018, desde que constem do referido documento a comprovação da defesa e a aprovação da monografia, dissertação ou tese. Tá? Não serão computados pontos para os cursos exigidos como pré-requisito. Olha só, qual é a maior reclamação das provas de títulos que a gente vê quando sai o resultado? O pessoal não lê o que é requisito mínimo, manda como se fosse título e acaba não sendo pontuado, fica aborrecido. O que é requisito mínimo? Eu sou professora de História, né? Eu sou licenciada em História. Se eu estou fazendo concurso para a cadeira de História, obviamente que o meu diploma de historiadora, de professora de História, de licenciatura em História, é requisito mínimo. Eu não posso mandar para pontuar título. Entenderam? O que eu posso mandar para pontuar título, no caso, deles aceitarem uma segunda graduação, que foi o que eu entendi ali? Pode ser que eu esteja enganada, vou até dar uma pesquisada a mais sobre isso, porque eu acho, na verdade, que tem coisas nesse edital que não ficaram muito claras, embora tenha 29 páginas, né? Mas, ou então eu talvez não tenha lido
profundamente para poder entender essas minhas dúvidas. Mas, por exemplo, suponhamos que eles aceitem a segunda licenciatura. Aí eu tenho segunda licenciatura em pedagogia. Aí sim eu mando e essa acaba pontuando. Mas o requisito mínimo é requisito mínimo, tá? Não serão computados pontos para os cursos exigidos como pré-requisito para os cargos pleiteados de formação de grau inferior ao apresentado como pré-requisito ao exercício do cargo. Olha aqui, ó. Não serão computados pontos para os cursos exigidos como pré-requisito para os cargos pleiteados de formação de grau inferior. Então, para quem tem, por exemplo, pedagogia, mandar um curso técnico não é válido, pelo que eu entendi aqui, tá? Os títulos deverão ser apresentados encadernados em forma de apostila, em cuja capa deverá constar o nome do candidato, o número de inscrição, o cargo pleiteado e o índice de título. Gente, totalmente incomum isso aqui, ó, na era da internet, né? Aí como presente na vida de todas as pessoas, praticamente, que existem no mundo, né? Se não de todas, de uma grande parte, porque todo mundo hoje em dia está conectado, né? Com exceção aqueles que têm, enfim, aqueles que não gostem ou que não têm condições de acessar, mas minimamente todo mundo acessa, até tudo hoje em dia é informatizado, né? E para esse concurso você vai ter que entregar os títulos encadernados pessoalmente lá no endereço a ser disponibilizado pela banca, tá? Cada título só será computado uma única vez, serão considerados para efeito de pontuação os títulos que estejam diretamente relacionados a cada cargo oferecido e para qual o candidato tenha se inscrito. Mais uma vez, aparece aqui no edital, dizendo o quê? Só vai valer os títulos que você apresentar para o cargo que você fez a prova, né? Que seja, agora eu esqueci a palavra, que seja vinculado. Por exemplo, tem concursos que a secretária escolar, eu conheço, por exemplo, uma secretária escolar que ela tem mestrado em ciências biológicas. Isso aí talvez possa pontuar ponto, possa contar ponto para ela em alguns concursos. Nesse aqui, no caso, não conta. Por quê? Porque se você fez pedagogia, e aí se você faz uma pós em alfabetização e letramento, você pontua. Agora, se você faz uma pós em sociologia da educação, talvez não pontue, né? Aí está dizendo que tem que ser diretamente relacionado. Claro que a sociologia da educação, nesse caso que eu dei exemplo, ele está diretamente relacionado, mas assim, só para a gente entender no modo geral, tá? A nota máxima na prova de títulos é de 20 pontos e será considerado um único título em cada item supramencionado. Vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma colocação a fazer? Quer falar alguma coisa? Tá de boa? Vamos seguir aqui. Da avaliação psicológica. Sensacional isso eu acho importante. Os candidatos, mas eu nunca vi, não me lembro de ter visto em outro concurso isso, não da educação. Os candidatos classificados na etapa 2, dentro do limite de convocações estabelecidos no anexo, que nós já vimos, serão convocados para a terceira etapa. Somente será admitido para realizar a avaliação a que se refere este capítulo do edital o candidato que estiver munido de documento original de identidade com o qual se inscreveu para o concurso. No dia da prova, os portões para a entrada dos candidatos nas salas das provas serão abertos com 1h30 de antecedência ao horário previsto, né, com o intuito de evitar aglomerações. Consequentemente, solicita-se que o candidato também compareça com antecedência ao local da avaliação. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da avaliação psicológica, munido de caneta esferográfica de tinta azul, lápis preto número 2 e borracha. Preste atenção, você não precisa, aliás, você não tem que levar só a caneta, você necessariamente precisa levar lápis e borracha, porque eles devem fazer aqueles testes psicológicos, né, que a gente faz quando vai tirar a carteira de habilitação, tá? Então, essas informações aqui, ó, da avaliação psicológica, são importantes para você que chegar nessa terceira etapa e for convocada para ela, ok? A avaliação psicológica de caráter eliminatório será realizada pela Fundação Dom Sintra e terá a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido, descritas no edital, em vigor na Secretaria de Educação Municipal, da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Tá? Eu coloquei aqui. Isso aqui é o quadro de convocação das pessoas que farão essa avaliação, tá?
passou a primeira prova, que foi a prova objetiva, passou a segunda prova, que foi a prova de títulos, chegamos à terceira prova, que essas pessoas serão chamadas para fazer essa terceira etapa, que é a avaliação psicológica. E no caso do nível médio, da ampla concorrência da primeira região, 235 pessoas. Nós temos aí educação infantil e anos iniciais da primeira região, 244 pessoas da ampla concorrência, tá? Vamos seguir. Uma coisa importante que eu acho que eu não coloquei aqui, mas que eu gostaria de falar, levem umas 3 ou 4 ou 5 canetas, né? Aí nós já percebemos que a banca ela vai aceitar caneta azul ou preta, então levem para vocês terem sempre essa disponibilidade, caso alguma caneta falhe. Por que eu estou falando isso? Isso é tão importante, que tem edital que só permite você responder com caneta azul. Tem edital que só permite você responder com caneta preta. O candidato não lê o edital, o que acontece? Chega na hora, leva a cor de caneta errada, não tem aquele pessoal vendendo na porta da prova, e aí? Não faz a prova, tá? Vamos falar aqui do perfil psicológico, que eles vão analisar, tá? Além desse perfil aqui, lá no edital, também tem uma parte embaixo falando sobre algumas observações do que seria reprovação, tá? Aí vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá depois, eu não coloquei para não ficar muito extenso. Mas vamos lá. Flexibilidade moderada, ou seja, você tem que ser flexível, tem que ter jogo de cintura, né? Aí tá pedindo que o perfil psicológico da pessoa, a pessoa não pode ser aquela pessoa rígida. Não, é isso e acabou. A minha opinião é essa, eu acho isso. Não é assim, a gente trabalhando, né, principalmente com a educação, a gente tem que ter uma flexibilidade, um jogo de cintura muito grande. Disposição para o trabalho. É a capacidade para suportar longa exposição a agentes estressores, e a gente sabe que sala de aula não é uma coisa fácil, sem permitir que esses causem danos físicos ou mentais. Então, olha só, o que eles estão querendo com isso? Eles estão querendo minimizar a quantidade de pessoas com laudo, né? De licença. Por quê? Eu vou falar para vocês do município que eu moro. No município que eu moro, teve um concurso público em 2019, e tem mais de 100 pessoas que tomaram posse e nunca foram trabalhar. Vocês têm ideia do que é isso? Então, assim, eles estão avaliando o perfil psicológico, resguardando a prefeitura, né, de evitar esse tipo de situação. Porque, por exemplo, tem pessoas que não têm... como é que eu vou dizer? É muito estressante sala de aula, é muito difícil sala de aula. A gente vê muito professor aí de licença em função da questão psicológica, porque, de fato, é muito estressante, né? E todos nós temos direito a isso, se for necessário, obviamente, mas eu creio que com esse perfil psicológico que eles estejam traçando, que eles estejam buscando, eles estejam realmente querendo evitar esse tipo de situação, tá? A capacidade para suportar longa exposição a agentes estressores, sem permitir que esses causem danos físicos ou mentais, sendo capaz de manter um bom nível de energia interna da qual o indivíduo dispõe para interagir com o meio. Capacidade de liderança, que é o potencial para agregar as forças da comunidade, valendo-se da criatividade e proatividade, querem pessoas criativas, proativas, mas pessoas também que saibam fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, caso seja necessário, e que mantenham o equilíbrio das ações, como está escrito aí. Acho isso bacana também, o professor precisa disso, né? Relacionamento interpessoal adequado. Adequado nível nas relações humanas, estejam em conflitos ou não, que permitam aperceber-se do comportamento do outro do mesmo modo em que se consegue comunicar-se apropriadamente. Então, assim, ter um bom relacionamento interpessoal, ter empatia, né? Saber lidar com as situações do dia a dia, porque somos todas pessoas diferentes, temos ideias diferentes, temos vivências diferentes, e às vezes isso acaba gerando conflitos dentro do ambiente escolar, né? Inteligência, grau de inteligência geral, dentro da faixa mediana padronizada para análise, aliado à receptividade, para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos. Olha que interessante, gente, a gente vê muito professor, aqui é claro que nós temos um cargo, temos os cargos de nível médio, mas nós temos muitos professores que têm muita dificuldade, por exemplo, com a língua portuguesa, né? Com a escrita. Nós temos pessoas com dificuldade de, como é que eu vou dizer? Como está aqui, reestruturar conceitos já estabelecidos, principalmente professores que já trabalham há muito tempo na função. As coisas mudam, a gente tem novas metodologias ativas, a pessoa está sempre em formação, a pessoa está sempre se renovando, sempre renovando seus conhecimentos. É extremamente importante
creio que seja isso que eles estejam buscando aí nessa parte da inteligência, tá? Fluência verbal, obviamente, ter uma comunicação clara e eficiente, sendo eficaz na comunicação, expressando-se sem enrolação na fala, sendo claro, né? Isso é muito importante para a atuação do professor dentro da sua área de trabalho. E a resiliência, potencial para superar frustrações e reveses, porque essas frustrações acontecem todo dia, né, nas escolas públicas, valendo-se da aprendizagem das vivências para desenvolver melhor as suas atividades, tornando-as mais produtivas. Então, assim, a gente se reinventar enquanto professor é extremamente importante. Eu estou falando isso para vocês com a experiência que eu tenho, né? Por exemplo, quando nós éramos alunos da educação básica, aquele momento era diferente do que agora. Você consegue perceber aquele profissional que já está atuando em sala de aula, que a dinâmica, né, da relação entre professor e aluno é totalmente diferente de quando nós éramos estudantes da educação básica. E, para isso, o professor precisa estar sempre capaz de pegar aquela frustração que ele está tendo momentaneamente em função da não atenção dos alunos, por exemplo, às vezes até do desrespeito, e transformar isso de forma que consiga melhorar suas atividades, tá? Das condições da realização das provas objetivas. Por que eu coloco isso aqui? Isso aqui é importante, tá, gente? Porque às vezes você perde o documento ou leva o documento errado. Então, o que é considerado documento de identidade? Carteiras expedidas pelos comandos militares, pelos institutos de identificação, pelo Corpo de Bombeiros, pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, né? Por exemplo, acho que, eu não sei se existe outro, me corrija se eu estiver errada, mas acho que é só, no caso do profissional, o professor Educação Física, CREF, se não me engano, né? Que é o Conselho Regional de Educação Física. Passaporte é válido, certificado de reservista, carteira funcional do Ministério do Trabalho, ou do Ministério Público, perdão, carteiras funcionais expedidas por órgão público, por lei federal, valham como identidade. Carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação. Somente o modelo novo com foto, o modelo velho nem existe mais, né? Não serão aceitos como documentos de identidade. Certidões de nascimento, título de eleitor, carteira de motorista modelo antigo, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade. Ou seja, resumindo, documento com foto oficial, tá? Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticados. Então, é interessante isso. Se você perder sua identidade, o que você faz? Vai fazer boletim de ocorrência, tá? Os documentos deverão estar em boas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua assinatura. Aqui, nessa parte do edital, ainda tem uma série de observações que eles colocam acerca do assunto, tá? Então, se você tiver com algum problema de documentação, dá uma olhadinha lá, se o seu documento não estiver em dia. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que comprova o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo a 30 dias, sendo o candidato submetido à identificação especial, né? Aí é bom você, tipo assim, se acontecer com você, leva o que você tiver de documento, para facilitar na hora da prova, para não te embarreirarem, tá? O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 1 hora, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de documento oficial e original de identidade, contendo foto e assinatura, devendo este ser apresentado ao fiscal de sala. Isso aí é o praxe que acontece em todo concurso, tá? E, por último, a gente vai fazer o nosso marketing aqui, né? Nós estamos com essas turmas para professor de anos iniciais de educação infantil. Estamos também para o preparatório, para o cargo de educador da educação infantil, de nível médio, tá? Quem não nos segue ainda nas redes sociais, por favor, siga lá o Realize Concursos no Instagram, que vocês vão... A gente vai sempre divulgando nossas turmas lá. No mais, a informação que eu queria passar para vocês hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bacana para vocês, tá? Agradeço a presença de todos.